ele faltou o seu ministério por relacionar-se com pessoas. Em todas as situações, em todos os lugares onde a Bíblia fala de Jesus, ele está sempre se relacionando com pessoas, porque a preocupação primeira de Jesus foi e sempre será com pessoas. E eu apresento ali pelo menos 3 exemplos de pessoas com as quais Jesus se relacionou, e ele amou, ele restaurou aquelas vidas. E esta restauração, essa ótica de Jesus Cristo, tem que ser a mesma ótica da igreja. Não há como celebrar a igreja, não há como ficar alegre, feliz dentro de uma igreja, se a igreja não tem a mesma ótica de restauração, de relacionamento, de preocupação com vidas que Jesus Cristo teve. Nós entendemos que Jesus, ele amou as pessoas, mas em momento nenhum ele deixou também de tocar na ferida e falar: você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, mas eu te amo desse jeito. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo consegue separar o pecado do pecador. O exemplo primeiro que eu dou é sobre a mulher chamada adúltera. Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, e Jesus Cristo está num determinado lugar, talvez ensinando, no meio de muitas pessoas, como sempre ele estava, pessoas atrás dele ali, no meio de muitas pessoas, ele é apresentado numa situação, no mínimo inusitada. E aqueles homens que apresentam aquela mulher falam assim: olha Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés, a lei que nós estamos vivendo sobre ela, manda que ela seja apedrejada. E diz o texto sagrado que Jesus estava escrevendo no chão, e enquanto aqueles homens falavam, não sabemos o que Cristo escrevia ali, mas quando aqueles homens pararam de fazer as suas acusações, Jesus Cristo diz assim: olha, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar pedras contra esta mulher. E quem conhece o texto sabe que ninguém atirou pedras naquela mulher. E quando Jesus levantou então os seus olhos para ela e olhou e fixou os olhos na face daquela mulher, ele perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela disse: não, Senhor, ninguém me acusou. A atitude que ele teve para com Cristo. Só que aquilo ficou marcado na vida de Pedro. Os discípulos ficaram sabendo que Pedro tinha negado a Jesus. E antes de Pedro ir embora, Jesus exerce o pastorado. Antes de Pedro assumir qualquer coisa, antes de Jesus voltar ao céu, Jesus exerce o pastorado na vida de Pedro. E lá na praia ele chama Pedro e pergunta: Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: Pedro, se você me respondeu assim, então apacenta minhas ovelhas. Jesus continua exercendo o pastorado na vida de Pedro, dizendo: Pedro, você me ama? Pergunta pela segunda vez. E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Depois Jesus pergunta uma terceira vez para Pedro: Pedro, você me ama? E ele responde: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala: Pedro, então você está pronto, pastoreie as minhas ovelhas. O que o Senhor fez com Pedro naquela hora? Ele exerceu o pastoral, restaurando a vida de Pedro. E naquele momento, se Pedro havia negado Cristo 3 vezes, agora diante dos discípulos, Pedro agora teve o privilégio de poder dizer: Jesus, eu estou pronto, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ou seja, aquela marca da negação tinha sido tirada da vida de Pedro. Ele não mais tinha que se preocupar, ninguém poderia apontar o dedo para ele, porque o Senhor restaurou Pedro naquela hora. Porque 3 vezes Pedro disse: o Senhor sabe que eu te amo. E no contexto daquela mulher chamada de adúltera, nós encontramos os homens ali prontos para poder atirar as pedras. E às vezes nós vivenciamos isso dentro da igreja, porque muitos corações estão mais voltados para punir o irmão que errou, do que necessariamente se preocupar em restaurá-lo. Não estou dizendo aqui que nós não devemos punir, não devemos observar o erro, não devemos colocar para ele que as consequências terão que ser colhidas, mas a preocupação primeira tem que ser com a restauração e não simplesmente com a condenação. Ainda vivemos tempo, meus irmãos, de muito legalismo dentro das igrejas chamadas evangélicas, onde nos preocupamos muito mais com a nossa tradição, com o nosso costume, do que necessariamente com o que a Bíblia diz sobre vidas que estão vivendo dificuldade. Nós conhecemos o texto de Mateus 18, que fala que quando alguém errar, nós precisamos ter 3 atitudes. Alguém pode me ajudar? Que atitudes são essas? Quando o teu irmão errar contra você, você faz o quê? Ninguém sabe? Vai você ajudá-los. Vai você até ele e o repreenda.
Se ele te ouvir, o que acontece? Ganhou o irmão para Cristo, parou por ali. Mas se ele não te ouvir, você toma uma segunda atitude. O que você faz? Leva mais um outro irmão, leva alguns testemunhos. Se aquilo resolveu-se ali, acabou-se ali. Ora, glorifica o Senhor porque você ganhou o teu irmão para Cristo. Mas se essa pessoa mesmo assim não conceder, não cair em si do seu erro, você deve fazer o quê? Levar o caso para a igreja. E se porventura ele não aceitar a igreja, então ele tem que ser considerado como um publicano, porque ele não quer simplesmente aceitar a restauração que lhe está sendo proposta. Mas na maioria das vezes, meus irmãos, não é isso que nós fazemos. Não é assim que nós tratamos uns aos outros. Quando o irmão nosso está em pecado, nós, em vez de irmos até ele, nós quebramos o padrão bíblico e vamos simplesmente ao pastor, vamos falar com a igreja, vamos falar com o irmão, vamos pegar o telefone e falar: tentar saber de fulano fez isso. Mas ninguém procura, ninguém restaura, ninguém está preocupado em levantar aquela pessoa do erro, mas está preocupado em levar aquilo para a igreja, em fazer aquilo pegar fogo. E não é assim que nós devemos proceder. Na perspectiva da igreja, na perspectiva de Cristo e na perspectiva pastoral, nós precisamos buscar primeiramente a restauração da pessoa, aplicar a disciplina, mas sempre com o foco de restauração e não simplesmente com o foco de colocar para fora ou simplesmente punir por punir. Onde está a nossa preocupação com a restauração de vidas? Não prego aqui pactuar com o pecado, não prego passar a mão na cabeça, mas prego a disciplina praticada à luz da Bíblia com propósitos corretivos, punitivos e com amor. Eu pessoalmente, pastor Robson, sonho com uma assembleia de disciplina que possa ser comparada ao culto de quebrantamento, de confissão e de entrega. Esse é o meu sonho. O Senhor há de realizar um dia, quando a igreja do Senhor, não estou dizendo essa, estou dizendo a igreja do Senhor, se reunir para uma assembleia de disciplina, e essa assembleia terminar em consagração de vida, em quebrantamento, em confissão, em restauração. É para isso que a igreja existe, para cuidar dos seus. Em último lugar, como conclusão, celebremos a igreja de Cristo, compreendendo que Cristo morreu, deu a sua vida para entregar essas vidas e restaurar essas vidas, e não apenas para salvá-las do inferno. Celebremos a igreja de Cristo, com pastores investindo na cura das feridas do seu rebanho, preparando as ovelhas para o crescimento saudável. Celebremos a igreja de Cristo com ovelhas, vidas que têm muito mais prazer em restaurar do que em punir seus próprios irmãos. Celebremos a igreja de Cristo, apresentando a ele uma igreja tratada, restaurada, curada, sem esquecer que ele, Cristo, é o remédio, e nós somos os servos ou os instrumentos usáveis nas mãos do Criador. Que possamos celebrar a igreja de Cristo com a preocupação de investir em vidas. Eu quero dizer para você, nesse encerramento, que a sua vida e a minha vida vale muito para o Senhor. Som que vem do céu, lá de Deus, do seu jardim, uma nova canção que Ele